Eu quero trazer a reflexão nesse dia e começar esse momento te fazendo uma pergunta: qual a visão que você tem a respeito de Deus? Quem é Deus para você? Muitas pessoas não conseguem pensar a respeito de Deus como alguém que está próximo e está pronto a ouvir aquilo que são os pedidos e súplicas. Muitas pessoas às vezes pensam que Deus é um Deus da lei, um Deus que se ira no momento onde nós cometemos algum erro, e um Deus que nos dá quando a gente faz as coisas certinho. Mas eu quero começar esse momento lendo em Efésios 2:4, que diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos delitos, deu a vida juntamente Cristo, pela graça sois salvos. Então eu quero apresentar para vocês nesse dia um Deus de graça, um Deus que nos ama. E todas as vezes que nós buscamos nos relacionar com Deus, nós temos que buscar um Deus que ama, um Deus que é Pai, um Deus que cuida, um Deus que quer se relacionar. O que tem a respeito, o que se diz a respeito da lei? A lei é um conjunto de normas, a ser seguida. A graça é benevolência, é se dispor, em favor de alguém. Deus é um Deus benevolente, é um Deus gracioso. Deus ele não nos relaciona conosco a partir simplesmente da lei. Porque quando a gente olha até no Velho Testamento, Moisés representa a lei. E nem ele conseguiu, e nem ele entrou na Terra Prometida. Mas na verdade a graça é um dos grandes momentos que a gente pode trazer aqui como reflexão. Foi a respeito daquele homem que era o ladrão na cruz. O ladrão na cruz, ele naquele momento marcante na vida dele, onde ele estava sendo crucificado, ele estava sendo crucificado e condenado pela lei. Quando ele olhou e viu Jesus ao seu lado, o Senhor Jesus o abençoou e o salvou pela graça. Então naquele momento ali ele estava sendo condenado pela lei, estava sendo salvo pela graça de Deus naquele momento. E assim também é o Deus, o seu Pai, o meu Pai, o nosso Pai, Ele quer nos relacionar, Ele quer ter intimidade com cada um de nós. Ele fala que pela graça nós fomos salvos. Lá em João, 1 João, fala: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas e se pecar? Bom, se pecar, vocês têm um advogado, que é Cristo Jesus. Ele é o seu advogado. Então uma coisa é certa: Deus, Ele é um Deus que não muda. Deus, Ele é um Deus abençoador. Ele é um Deus de graça. E Ele continua fiel, mesmo no momento que nós nos tornamos infiéis. Deus, Ele não nos abençoa simplesmente porque a gente acerta todas as coisas. Porque quando Ele fala lá em João que se você pecar, você tem um advogado, então a gente pode entender que todos nós, em algum momento, nós vamos errar. E essa é a certeza, que nós vamos errar por algum momento. Mas o que vai fazer diferença é o nosso entendimento a respeito de quem Deus é nas nossas vidas. Muitas pessoas, às vezes, ficam entristecidas porque no meio do caminho, às vezes, erra, faz alguma coisa que não gostaria de ter feito. E aquilo ali, às vezes, ele pensa assim: nossa, Deus está muito bravo comigo, Deus está muito irado comigo. E ele não consegue se voltar à intimidade com Deus. Ou então, às vezes, ele tem a sensação de que Deus está cobrando alguma coisa. Eu tenho que melhorar porque Deus está me cobrando. Na verdade, o relacionamento com Deus, ele não é uma questão de cobrança ou troca, de pagamento e recompensa. Na verdade, é um relacionamento de amor e de misericórdia. Porque, embora Ele é o nosso Pai, Ele não é como o nosso pai terreno que fica lá olhando para o filho e na expectativa: será o que vai acontecer com o meu filho?
Será que ele vai virar alguma coisa? O que ele vai ser? Será que vai dar certo ou não? Não. Deus conhece porque Ele nos criou e Ele sabe o que vai dar certo para as nossas vidas. E Ele não se ira no momento onde a gente erra. Ele nos abraça e nos acolhe. Agora, o que faz diferença? É o meu vínculo que eu tenho com Ele. É a minha proximidade que eu tenho para com Ele. Algumas coisas das nossas vidas precisam ser mudadas. A gente vê que tem muitas famílias onde a lei é aquilo que domina e não o vínculo. E Deus quer de nós que nós vivemos com Ele o vínculo e não a lei. Por que disso? Tem muitos pais que eles deixam bem claro quais são as leis, quais são as tarefas de cada um, mas eles se esquecem de estabelecer o vínculo. Tudo aquilo que a gente faz simplesmente pela lei e não por uma consciência de que aquilo vai trazer para nós benefício, a primeira oportunidade que tem, nós somos tentados a quebrar a lei, a quebrar as regras. Um filho que é muito dominado pelos seus pais, em todas as suas ações punidos, em todas as suas ações reprimido, e o pai ele faz um monte de coisa simplesmente não porque ele entendeu que é bom para a vida dele, mas porque ele sabe que se ele não fizer aquilo, ele vai ser punido, o pai vai cortar os seus benefícios, ele vai ser disciplinado, então ele vai cumprir aquilo. Mas vai chegar um momento onde ele vai crescer. E aí, se ele não entender os princípios, a lei não vai funcionar. Porque a gente vê filhos que quando assumem a maioridade, sai da sua casa, sai da casa de seus pais, tudo que ele quer fazer é aquilo que o pai não gostaria que ele fizesse. Porque ele não entendeu que é o relacionamento que traz melhoria e crescimento para a vida de cada um de nós. Então não é porque você paga o preço para andar com Deus, não é porque você paga pelo sacrifício, mas é porque você conhece a Deus. E quanto mais você conhece a Deus, mais o seu coração tem o desejo de fazer a vontade de Deus. Não por regras, não por leis, mas por amor. E Deus quer trazer isso sobre a minha vida e sobre a sua vida. Um relacionamento de amor, de vínculos cada vez mais forte. Um outro exemplo está lá quando o filho pródigo saiu de casa e ele saiu pensando na lei. Então ele disse assim: Pai, dá o que é meu, dá a minha parte. Ele estava pensando em direito. Isso é meu e isso é seu. Quando o pai entregou tudo, ele saiu, desperdiçou todos os seus bens. Quando ele voltou ainda pensando que vamos cumprir a lei. Eu não tenho mais direito. Então eu vou trabalhar para o meu pai e vou receber aquilo que é meu de direito como um funcionário. Mas o pai dele apresentou para ele a graça. Porque no momento que ele pensou que ia arrumar um serviço com o pai dele fez um banquete, uma festa. E o pai dele não lhe cobrou tudo aquilo que ele tinha desperdiçado. Eu quero te falar que Deus é assim para com a minha vida e com a sua vida. Deus é aquele que perdoa os seus pecados, seus erros. Quantas promessas, quantos a Bíblia fala que nós não devemos fazer voto, para que a gente não venha fazer votos e não cumprir. Por quê? Quantas vezes a gente faz orações, dizendo para Deus que nunca mais vai voltar a cometer aquele erro, e que se você voltar a cometer aquele erro, que Deus lhe tire a vida, que Deus te tome alguma coisa, e aí depois de um tempo você vai ver que você voltou a cometer aquele erro. E nem por isso Deus tirou a sua vida. Então Deus é um Deus abençoador. Mas tem muitas pessoas que às vezes vai perguntar, então o que vai me fazer melhorar a minha conduta? Uma mente transformada. A lei, ela foi desfeita quando a graça de Deus foi derramada através do sacrifício. Tem muitas pessoas que acham que tem que pagar por algo. Tem muitas pessoas que têm a sensação que se não tiver a regra, ela não vai conseguir servir a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te desafiar a seguir um Deus de paz e de relacionamento. Em Oséias 6, fala assim: seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor. Esse deve ser o nosso desejo. Tem muitas pessoas que são dizimistas não porque entenderam o privilégio
de receber e de entregar aquilo que é a parte do Senhor, mas porque tem medo de perder tudo aquilo que já teve. Você imagina se Deus fosse um Deus de pagamento e de troca, nós estaríamos falando que Ele é um Deus inconstante, porque Ele ia depender do meu e do seu comportamento para fazer alguma coisa. Ele ia depender da minha oração, que serviria como voz de comando para mudar alguma realidade de Deus para com a minha vida. Mas Deus não muda. Então, que você entenda isso. Qual a sua visão que você tem a respeito de Deus? Deus não é um Deus irado, porque a Bíblia fala que Ele é tardio em irar-se. Mas Deus está pronto para se relacionar com você, para poder trazer sobre você a graça e não a imposição. Então você frequenta um culto, você lê uma Bíblia, você faz uma oração, não porque você está com medo de você ser punido por algum erro, não porque você está fugindo de um mal e aí você vem para Deus na expectativa de que se você fizer tudo certo, Ele vai te abençoar. Mas Deus é abençoador. E eu quero te falar uma coisa. Quantas coisas você já recebeu de Deus que você fala assim, nossa, eu tenho muito mais do que eu mereço? Porque Deus é um Deus abençoador. E você sabe o que Ele quer da sua vida? Ele quer que você tenha relacionamento com Ele. Ele quer que você saiba que Ele é um Deus próximo. Ele não muda, Ele não tem variação e nem sombra em seus caminhos. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Então não é a minha inconstância que vai mudar o sentimento de Deus. Você imagina se Deus fizesse assim? Escuta, escreve o nome do Ricardo no livro da vida. Não. Risca porque ele fez alguma coisa errada. Não, peraí. Parece que ele está mudando de atitude. Escreve de novo. Nós estaremos dizendo que Deus é inconstante. Mas na verdade, aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus separou, aqueles que Deus tem cuidado, esses são de Deus. Só que você pode ter uma vida, muitas vezes, salvo para a vida eterna. Mas porque você não entendeu a graça de Deus, você pode ter uma vida miserável aqui na terra. Por quê? Porque toda vez que a gente comete um erro, nós sofremos não a ira de Deus, mas a consequência dos nossos erros. Então, eu quero citar um exemplo claro aqui. A criança perto do pai, ela se sente mais protegida. A criança perto do pai, ela se sente mais acolhida. A criança perto do pai, ela corre o risco de errar tantas vezes, porque o pai está sempre à sua volta para trazer sobre ela o quê? Proteção. Então eu quero desafiar você essa noite, esse dia, essa semana, a mudar a sua forma a respeito de Deus. A olhar para Deus como alguém que te ama, como alguém que supre as suas necessidades e como alguém que sabe que você vai errar. E aí você me pergunta, e como é que eu vou fazer o dia que eu errar? Você tem um advogado, Cristo Jesus. E como é que eu vou fazer para mim poder andar certinho? Esteja próximo de Deus. Seja íntimo de Deus. Aprenda a orar. Aprenda a ler essa Bíblia. Aprenda a buscar essa intimidade com Ele. Porque Ele é como um espelho. Não é pelas regras, mas é pela proximidade. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais limpo você vai ser. Quanto você estiver mais próximo de Deus, é como um espelho que você vai percebendo as manchas na sua roupa e naturalmente, voluntariamente, você vai sentindo a necessidade de se purificar, de se limpar mais. É como algumas atitudes que você tinha antes e hoje você fala assim, não dá mais para mim. Eu não me sinto bem tendo essas atitudes. Sabe o que é isso? Revelação de Deus para a sua vida. Graça de Deus sobre a sua vida. E se você tem algum desafio que você sempre e repetidamente tem lutado contra ele, eu quero desafiar a você entregar isso para o Senhor e a você perseverar nos seus caminhos. E no momento que essa tentação, que esse desafio bater a sua porta, você não fique limitado a ele, achando que você é a pessoa mais imunda, ou mais impura, ou mais carrasca do mundo. Mas que você se aproxime de Deus, que você ouça a voz de Deus
e se permita ser abraçado por Ele. Alguém que é abraçado por Deus a cada dia, acolhido por esse abraço, se torna mais limpo, se torna mais santo, não porque é obrigado, mas porque a presença dele nos sara e nos limpa. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus seja aquele íntimo de você. Deus não é um Deus de longe. Deus é um Deus de perto e te deu o Espírito Santo, que é aquele que enche o seu coração e te convence da justiça e do pecado e que te faz um homem e uma mulher a cada dia mais. Não por lei, mas por relacionamento e por graça. Indiferente dos seus desafios, eu quero te convidar a ser alguém que viva intensamente esse relacionamento. A lei é o cumprimento, é as regras. A graça é o relacionamento e a intimidade. E é isso que Deus quer de nós. Que Deus te abençoe.